não existe jeito certo de se fazer o errado, né? Então, quando a gente decide fazer alguma coisa, quando a gente se propõe a alguma coisa, a gente tem que pensar bem e tem que ter bem claro esse princípio, né? Porque às vezes as pessoas tentam fazer algumas coisas e aí vem justificativas e vem blá 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 e tudo mais. Eu acho que não tem blá blá blá. O certo é o certo, o errado é errado. Isso não é nenhum tipo de inflexibilidade, mas para mim sempre foi um princípio de correção, né, para as coisas que a gente faz no dia a dia e a vida toda. Bom, meu nome é José Roberto Grácio. Eu sou uma pessoa descendente aí de portugueses, mais português do que italiano, mas tem um pouquinho de italiano também no meio, né? Então sempre fui uma pessoa assim bastante dinâmica, bastante alegre, bastante visionária, né? Sou oriundo de São Caetano do Sul, sempre tive uma vida bastante simples, né? E fui sempre uma pessoa muito focada em buscar as coisas, né? Eu sempre fui um cara de comparar muitas coisas, de me questionar muito, né? Por que algumas coisas acontecem para outras pessoas, ou o que elas fazem para ter sucesso, o que eu precisaria fazer, né? Para ter também. Então, eu comecei minha carreira dentro de uma indústria siderúrgica, na Aços Vilares. Logo em seguida, depois de um tempo, eu passei para um banco. Trabalhei em banco, BCN na época, né? Depois eu passei para a Eucatex, depois eu passei para a Scania, depois eu fui para a Brastemp na época, que depois virou Multibras e hoje é Whirlpool, né? Aí eu tive a minha maior carreira e a carreira assim, que mais contribuiu com a minha evolução, que foram 18 anos de Tetra Pak, onde eu tive a oportunidade de crescer muito, tanto profissionalmente como pessoalmente, uma cultura sueca que já era a segunda vez que eu tinha contato por conta da Scania. Então me identifiquei muito com a correção dessa cultura, né? O aspecto social dessa cultura, a busca de excelência constante. Então foi um tremendo aprendizado. Depois eu saí da Tetra Pak para ser sócio de um estaleiro na Bahia. Saí desse estaleiro depois de um tempo, fui trabalhar dentro do Axê, Laboratórios Farmacêuticos. Saí do Laboratórios Farmacêuticos, estive na Ancor e hoje, desde dezembro, eu tive o privilégio aí de ser convidado para fazer parte da Granbio, uma empresa de biotecnologia com um propósito espetacular de fabricar etanol de segunda geração e que tem aí uma estrada infinita, aí um caminho infinito de benefícios para o mundo, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade, que para mim é um privilégio. Se nós considerarmos e verificarmos as empresas, nenhuma vez eu repeti o segmento. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em ambientes diferentes, em culturas diferentes, em mercados diferentes. Então, isso nos torna, assim, com uma forma de ver as coisas bem diferente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show, o primeiro talk show sobre carreira do Brasil. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu sou consultora de carreira e negócios. E junto comigo eu tenho aqui o meu parceiro de sempre. Oba Ramondes, estrategista de carreiras e negócios. É uma honra poder fazer mais um programa trazendo uma história incrível. Você acabou de acompanhar a história inspiradora de José Roberto Grácio. Ele é Procurement Director na Granbio. E vocês vão ver, além dessa história incrível que ele contou, nosso bate-papo vai trazer muito mais insights para você. Mas antes, é claro, não se esqueça, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com colegas e amigos. Isso é muito importante para que a gente possa continuar construindo, difundindo conteúdo rico e valioso como esse para te ajudar a crescer na carreira e fomentar a sua marca pessoal. Então não esquece, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as novidades. Vem com a gente, vamos acompanhar esse bate-papo incrível com o José Roberto Grácio.
Muito legal, Graça. Obrigada por compartilhar isso com a gente. E é exatamente esse ponto que eu queria explorar, né? Eu acho muito legal isso quando você diz, olha, eu passei por várias culturas, por várias empresas, conheci pessoas com mentalidades diferentes, apesar de ter feito uma carreira longa em uma das empresas, sempre transitando e flutuando aí entre as culturas organizacionais. E hoje a gente sabe que um grande medo, tanto do profissional que está entrando quanto da empresa, é essa flutuação, como que eu vou me adaptar, como vai ser. E eu queria saber de você o seguinte, se você pudesse descrever para a gente aqui uma competência que você precisou desenvolver para poder se adaptar a essas culturas, qual que seria ela e por quê? Eu acredito que uma das principais, né, é a capacidade de, primeiro de tudo, entender o ambiente, né, escutar bastante e entender a necessidade das pessoas em volta e tudo mais. Eu tenho muito a capacidade assim de servir. É um prazer que eu tenho em trabalhar em algo que eu seja útil, que eu possa realmente contribuir com aquele ambiente. Então, eu diria até dois pontos que são bastante importantes. Essa atitude de servir a empresa, não o seu chefe. Aqui tem uma sutileza muito importante, né? Eu sempre fui um profissional de trabalhar para a empresa e sempre orientei as pessoas que me reportavam para que também trabalhassem para a empresa. Então, com isso, a gente cria uma liberdade muito grande de participação e de exposição de ideias, principalmente, né? E o outro ponto é coragem, porque hoje eu confesso para vocês que em vários momentos eu assumi cargos, eu assumi áreas que eu nunca tinha trabalhado. Eu assumi situações assim que eu falava, e agora? Só que, por outro lado, eu sempre tive, para o meu desenvolvimento, eu sempre tive comigo que eu sempre busquei colocar, eu tenho até essa frase que eu falo bastante, eu sempre procurei colocar um chapéu na minha cabeça maior do que a minha cabeça. Depois a gente tinha que crescer com a cabeça para ocupar o chapéu. Então, essa coragem de assumir coisas novas, de se desafiar, é algo assim que acho que contribuiu muito. Fantástico, Graça. Eu tenho o privilégio, né, de ter contato contigo e de a gente estar em vários projetos juntos, e você é um dos líderes que eu mais tenho respeito, admiração, pela forma como você conduz a liderança, que é o que realmente eu acredito, que é formar pessoas para que elas possam voar. Isso é algo que eu acredito que está faltando no mercado, o líder deixar de ser aquele cara que não quer que os outros cresçam, para realmente projetar pessoas e que no futuro serão seus parceiros. Da onde veio essa sua visão de liderança que, na minha opinião, é tão única e está tão em falta no mercado hoje? Eu penso assim, eu preparo pessoas para perdê-las, né? Sempre fui assim. E assim, se eu cresço, eu tenho que permitir que as pessoas cresçam também, né? Então, eu tenho um conceito comigo que uma ficha que caiu para mim há muitos anos atrás foi observando. Eu gosto muito de observar comportamentos. E há muitos anos atrás eu estava percebendo, numa reportagem que eu estava escutando, de repente caiu uma ficha que é muito comum até hoje, né? Até nos dias de hoje, que o time de futebol está ruim e o técnico perdeu o emprego. Então, se nós prestarmos atenção nesse detalhe, né, nós percebemos o seguinte, que o técnico de futebol é um líder que ele tem que ganhar o jogo sem estar no jogo. Porque se ele não ganha o jogo, o primeiro que perde o emprego é ele, entendeu? Então, olha a mensagem que vem nisso. Quem ganha o jogo é o time. O time tem que estar forte. Então, a função do técnico é colocar as melhores pessoas nas melhores posições e saber extrair o máximo deles através de motivação e tudo mais. Então, assim, eu desde garoto, eu nunca fui aquele cara de entrar num jogo, e eu já joguei basquete muito tempo na minha vida, eu nunca fui aquele cara de entrar no jogo para não ganhar. E para mim, aquela história de importante é competir,
vale para o segundo colocado depois do final do jogo, porque quando o cara entra, ele entra para ganhar. E eu quero sempre ter o prazer de liderar uma equipe que tenha esse sangue nos olhos, que queira ganhar o jogo, entendeu? Na medida em que você tenha uma equipe desse tipo, você pode assumir qualquer área que você nunca trabalhou, porque quem vai marcar o gol é o cara que está lá, entendeu? Então, eu acho assim, hoje eu me vejo muito mais numa posição de uma satisfação incrível em passar conhecimento para essas pessoas. Ou seja, permiti-las que elas tomem tombos novos, mas não aqueles que eu tomei. Para que quando elas tiverem a minha idade, sejam pessoas muito melhores do que eu sou hoje. Porque o mundo vai precisar de pessoas melhores, né? O cenário muda toda hora. Então, assim, é uma coisa assim que eu sou apaixonado por gente, por ter esse time forte, ter esse time guerreiro, ter esse time que pulamos juntos. E é tão bacana isso, pessoal, que eu já tive situações assim que eu dentro da área tinha momentos que eu sentia que eu não fazia a mínima falta, porque o time tocava sozinho, o time era maduro, né? E se entrasse alguém que não tivesse liga, o time expurgaria. Então, esse ambiente, assim, olha, tem que valer a pena, né? O dia a dia nosso tem que valer a pena, a gente tem que festejar realizações, entendeu? Então, é esse clima que eu sempre gostei de trabalhar e estimulo as pessoas para que, assim, meu amigo, se eu tiver a oportunidade de alavancar a tua carreira, né? O maior prazer do mundo é que você pegue isso e faça o mesmo com outras pessoas, né? Então, eu acho que a gente não está aqui só para trabalhar, entendeu? Eu acho que... E aí a gente vai criando o famoso networking e tal. Eu jamais, eu acho inadmissível um líder ter um profissional espetacular como sua muleta, né? Então, impede que essa pessoa cresça, porque para ele é conveniente. Então, assim, eu não comungo com esse tipo de situação. E quando você tem um time forte, a grande vantagem que você tem, e que eu defendo muito, é que se sai um fera, né, primeiro que tem uma fila de outros feras para trabalhar contigo, porque sabe que ali ele vai crescer. Segundo, que a equipe sustenta. Aquele líder que trabalha somente com uma estrela é aquele líder que ele está condenado ao mercado tirar o apoio dele, porque o mercado nunca vai pegar uma pessoa ruim, ele sempre vai buscar o teu melhor. Então tenha um time com vários melhores, né? Porque é isso que dá até sustentabilidade para o teu cargo. O Graça, é muito legal e você não precisa nem falar que você ama isso, porque a gente vê na sua forma de falar o brilho no olho, a gente tanto fala, então pessoas que estão assistindo, quem não tinha muita certeza do que é isso, está aqui para vocês a aula de brilho no olho. Mas eu queria falar, você comentou, né, vestiu o chapéu maior que minha cabeça muitas vezes e falou de alguns tombos. E a minha pergunta é muito simples, como que é a sua relação com esses tombos? Como que você lida com o fracasso? Porque todo mundo fracassa em algum momento, né? O único proveito que você pode ter de um fracasso é o aprendizado, né? E assim, eu também tive fracassos, né? A minha carreira, vamos dizer assim, né? Um aprendizado muito, muito duro na minha carreira foi quando o momento que eu tive de saída da Tetra Pak, de um executivo, né? Porque eu via realmente uma carreira em ascensão, né? Constante. Então, de estagiário, eu virei técnico, virei coordenador, gerente, diretor, e aí eu senti que era o momento e fui convidado para ser empresário, ser sócio de uma empresa, com um desafio espetacular de profissionalizar uma empresa que tinha mais de 100 milhões em contratos e não tinha um KPI na Bahia, né? Então, assim, para mim, até quando eu fui pedir minha demissão da Tetra Pak, depois de 18 anos, né? Eu fui taxado de louco e realmente hoje eu acho que eu fui louco, mas na verdade
chegaram a me oferecer uma posição, me falaram assim, quando você fala desse estaleiro, desse projeto, os olhos brilham. Então, se tiver algum lugar no mundo da Tetra Pak que você gostaria de trabalhar, eu gostaria que você me falasse que eu vou te mandar para lá. Se trouxer o mesmo brilho nos olhos, eu vou te mandar para lá para você não sair da Tetra Pak, né? E eu falei o seguinte, eu falei para essa pessoa que trabalhar na Tetra Pak era como se eu tivesse dentro de um Porsche numa autopista alemã, velocidade liberada, estrada totalmente sinalizada e tapetão. O estaleiro era uma estrada no Nordeste, sem nenhuma pavimentação, sem nenhuma sinalização, só que eu estava montado numa máquina de fazer o asfalto. Eu ia construir aquela estrada, né? E aquilo para mim foi uma coisa que era o desafio. Na verdade, eu acho que a minha vida profissional, ela sempre me impôs muitos desafios. Porque eu entrei na Tetra Pak como gerente de importação, depois de um ano eu peguei os armazéns, depois de um ano e meio agreguei o planejamento, o produto acabado, depois eu peguei toda a parte de logística, aí depois virou um cluster, eu virei diretor, fiquei responsável pela América Central e Sul. Então era assim, era uma empresa num crescimento absurdo e a gente se reinventando e crescendo e ganhando uma experiência toda. E eu cheguei nesse estaleiro assim, para implementar todas as áreas, né? Compras, produção, engenharia, qualidade, planejamento, estoques, procedimentos. Cheguei a escrever procedimentos de próprio punho, mas aquilo para mim era uma construção, era um negócio espetacular. E a gente, quando eu entrei na empresa, tinha 100 pessoas, uma planta, em 2 anos a gente estava com 2 plantas, com 340 pessoas, e a coisa realmente, 220 milhões em carteira, mas infelizmente a gente tinha um cliente, né, que na época era governo, né, e aí por uma série de problemas aí na economia e tudo mais, isso tudo desmoronou. Então, uma empresa com 340 pessoas, com 2 plantas, totalmente estruturada, com equipamentos de ponta, simplesmente implodiu, né? Então, aí, essa hora, você repensa um monte de coisa, né? Porque você saiu de uma zona de conforto, diretor de uma multinacional e tudo mais, teve a oportunidade de um aprendizado gigantesco, mas o grande aprendizado disso tudo é como é que você lida e foi o que aconteceu comigo, quando acontece algo que é totalmente fora do seu controle, né? Totalmente alheio ao seu controle. Então, isso é um tremendo golpe, né? Precisa de muita maturidade para enfrentar isso. Então, chegou um dado momento, eu comecei a valorizar qual foi o aprendizado daquilo. E um dos grandes aprendizados que eu tenho hoje é que quando eu estou numa empresa, e as empresas que eu passei depois disso, foi uma coisa incrível, porque eu voltei para as empresas com uma cabeça de dono, né? Eu comecei a entender muito mais por que aquele produto eu estou pagando tão caro, né? Por que eu estou desperdiçando aquele material, né? Então, assim, se eu já tinha uma forma de ser assim crítica e aguçada, o que eu tirei de proveito disso é que eu acabei, sabe, assim, é como se eu tivesse afiado ainda mais a lâmina, ou seja, eu passei a ser um cara muito mais focado com cabeça de dono. Então, assim, a dica que eu deixo para isso, né, eu confesso que, como todo ser humano, com toda a humildade, teve um momento do chão sair de baixo dos pés. Para meu Deus, e agora, né? O que eu abri mão? Né? Mas aí chega um dado momento que você realmente precisa de ajuda, precisa buscar orientação, apelar para o seu networking, né? Então aí eu tive pessoas espetaculares na minha vida que me orientaram, puxaram o Grácio de volta, né? Falaram assim, ó, esse aqui não é o Grácio que a gente conhece, pô, né? E isso foi excelente para mim, porque me trouxe de novo, né? Com muita garra. E
E através do networking. Incrivelmente, a pessoa que eu me despedi, né, na Tetra Pak foi a pessoa, uma das pessoas do meu networking que também em outros momentos me ajudaram muito, né? Então eu acho que é bacana isso, quando você tem uma história, você tem uma imagem, a imagem da gente é muito importante, você construir isso, né, ao longo da sua carreira. Então foi uma, eu diria assim, eu saí de uma gaiola toda mobiliada e um mundo perfeito, e eu saí para um voo que nos meus planos, né, e nós chegamos a ter faturamentos extraordinários, tal, uma coisa assim que é incrível, né? Então eu falava assim, nossa, olha o que é isso, é você ter... E outra coisa, né? O aprendizado de você tomar decisões com o teu bolso, que é muito fácil a gente trabalhar nas empresas e falar, olha, realmente ali eu errei e tal, não sei o quê. Quando você é empresário, você erra e sente no teu bolso, não é no dos outros. Então, assim, por isso é que hoje eu me sinto um profissional ainda mais completo, mais robusto, por essa visão de negócio, essa visão de empresa. Eu tento passar isso para as pessoas, para que sejam dentro das empresas, as empresas, né? Como é que a gente trabalha sendo nós mesmos as empresas, né? Dentro da empresa. Porque nós somos uma marca, somos uma imagem, né? Uma história, né? Não uma imagem, uma história. Então, isso te abre portas para o mundo. Graça, pegando nessa mesma linha, se você tivesse que encontrar o Graça no início da carreira e dar uma sugestão para ele, com base em todo esse seu aprendizado, que sugestão seria essa? Olha, eu acho assim que a sugestão que eu daria para o Grácio, eu fui uma pessoa que eu diria que até eu entrar efetivamente, né, na Tetra Pak, vamos dizer assim, né? Por isso que eu admiro tanto a cultura sueca, porque durante esses 18 anos, o volume de treinamentos que nós tínhamos de aperfeiçoamento, de preparação, foi tanto no Brasil como no exterior, né? Então, assim, foi extraordinário. Foi algo assim que me ajudou muito. Até o começo da minha carreira, o que eu realmente mudaria, né, é que eu tinha assim uma linha de pensamento, sempre fui muito competitivo, só que eu, de uma certa maneira, sempre tive uma facilidade em argumentação, né? E infelizmente eu em vários momentos eu usei isso de maneira errada, né? Eu tive um líder uma vez que me falou na Vilares, né? Ele falou assim, Grácio, você tem uma capacidade de resposta que é uma coisa impressionante, você pensa rápido, o cara chega em você, chega com um argumento ruim, a coisa pega, né? Mas ele falou assim, você tem dificuldade de encerrar a discussão, porque muitas vezes o cara já entendeu a tua mensagem, mas, meu amigo, você continua batendo, né? Você continua, sabe, aquela coisa de, né? Então, esse seria um aprendizado que eu talvez ainda poderia ter sido um profissional ainda melhor, né? E depois, é o que eu falei, dentro da Tetra Pak, com tantos treinamentos e vários treinamentos de liderança e tudo mais, a gente vai moldando, né? Mas o conselho que eu daria era para entrar um pouco mais humilde, entrar um pouco mais... Primeiro, entenda o ambiente, respeite mais as opiniões, entendeu? Eu não era um cara, por incrível que pareça, né, o que eu sou hoje, mas eu não era um cara muito de aceitar sugestões, né? Então, eu era aquele cara determinado, assim, ó, é por aqui, e eu vinha muito com aquele reflexo que eu acabei de falar agora há pouco, né, com vocês, sobre a educação, né? Eu sou de uma geração cujas escolas treinavam a gente para sermos muito competitivos. Meu amigo, você tem que ser melhor do que o seu amigo do seu lado, senão ele vai pegar a tua vaga. Então, essa é a mentalidade que eu cheguei no mercado, que nós chegávamos na época, né? E aí foi uma coisa que a gente foi
foi construindo. Então, se eu tivesse que dar uma dica para mim hoje, eu começaria mais leve. Eu quero fazer uma pergunta que até saindo do script, mas que me deu uma curiosidade minha, pessoal mesmo. Que dica, Grácio, você daria para o profissional que está lidando com um líder que é o Grácio do passado? Que é um líder que não tem talvez aquela paciência para escutar, ou um líder que quer estar por cima, o líder que é top-down, extremo. A pessoa que está trabalhando com esse líder, qual a dica que você daria para essa pessoa para que ela possa ter uma convivência ali amigável ou proveitosa? Sinceramente falando, saia debaixo dele. Curto e grosso, tá? Essa foi outra experiência que eu tive na minha carreira, que foi também, para mim, de uma crueldade absurda. Eu tive um momento na minha carreira onde eu me deparei com um líder que ele não bateu o santo, ele não foi com a minha... Né? Porque por eu ser assim, tão participativo hoje, querer ouvir as pessoas e fazer o time, porque eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar com líderes centralizadores, né? Eu acho que se eu tenho um time abaixo de mim, a minha capacidade de produção, na medida em que a gente se reúne, define a estratégia e solta o pessoal, né? Você torna uma área muito mais livre, muito mais rápida nas decisões e tudo mais. E eu me deparei com um líder, um estrangeiro, não foi na Tetra Pak, que essa pessoa era aquela pessoa muito, né, faça o que eu quero, né? Ou seja, tudo que você falava não era correto, mudava, alterava, e aquilo foi me definhando, assim, foi me agonizando, né? Mas eu sempre tive uma coisa importante também comigo, que é o seguinte: nunca avalie a sua empresa por um chefe, vamos dizer assim, porque isso não é líder, né? Um chefe, né? Que esteja te tratando mal, porque muitas vezes a empresa tem muitas outras oportunidades, né? Tem outras frentes, tem outras alternativas, né? Que você pode mudar de área, talvez. Então, muitas vezes as pessoas abandonam uma empresa incrível, de um segmento incrível, por causa de uma pessoa que, lamentavelmente, não teve a preparação correta para onde está, né? Então, é uma coisa que eu sempre tive comigo também. E na medida que eu percebi isso, eu comecei a trabalhar para sair debaixo dessa pessoa, que eu gostava muito da empresa, né? Então, imagina um cara que nem eu, com os exemplos que eu tenho exemplos, né? A minha área, a área que eu trabalhei na Tetra Pak, o apelido era base de lançamento. Eu mandei umas 8 pessoas para a Europa, jovens que começaram a trabalhar com a gente, olha, e vai embora, né? Então a gente chamava de base de lançamento, né? Então, assim, sempre fui muito bem avaliado em quesitos de liderança e alavancagem de carreiras, de pessoas e tudo mais. E com esse líder, né, eu fui avaliado com nota 1, de 0 a 5. Então, para mim, foi um choque muito grande, né? Porque eu falei assim, não é possível, né? Tanto é que quando eu comentava com as pessoas, eu falava assim, não, mas você viu que o cara estava te avaliando? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou uma pessoa tão péssima como líder, né? Então, eu percebi que realmente tinha ali se iniciado um processo para me derrubar. E aí eu fui buscar alternativas e tudo mais, e o mais incrível de tudo é que eu consegui uma alternativa. De sair debaixo desse líder e conseguir até uma promoção. Só que, lamentavelmente, ainda nos dias de hoje, a gente vê esse tipo de situação. Quando ele ficou sabendo que eu já estava com isso já engatilhado, ele me demitiu 3 dias antes de eu ser promovido, né? Aprendizados da vida profissional, né? Então, para mim foi algo que foi uma crueldade, né? Mas tem alguma coisa superior que vê tudo isso, outras portas se abriram, né? Mas eu diria o seguinte, respondendo a sua pergunta, quando a pessoa tem um líder desse, né?
faça de tudo. Se a empresa for uma empresa que vale a pena, use o seu network interno, busque alternativas, apareça para outras pessoas, porque tem gente que às vezes comete pecados absurdos de não ter um bom comportamento numa reunião interna. Aquele cara que você está fazendo uma reunião, o cara está vendo o celular, o cara está vendo no celular, sabe? Nós estamos nos vendendo a todo momento. E quando você está numa reunião com outras áreas que se apresentam um belíssimo trabalho, qual é o líder de outra área que não vai querer ter um cara que nem você, uma pessoa que nem você dentro da área dele? Então, assim, essa cabeça de estar se vendendo a todo momento, ela é fundamental, né? E a empresa tem outros líderes também. Às vezes um café, um bate-papo, um almoço, né? Admira a tua área, admira a tua forma de trabalhar. Qual é o cara que não gosta de ouvir isso, né? E muitas vezes um cara desse abre uma porta para você. Então, assim, não perca tempo na sua carreira por líderes que não te merecem como liderado. Essa é a minha mensagem direta. Um baita aprendizado. Você estava falando essa história e eu passei por algo muito similar, mas muito similar mesmo. E realmente é uma situação muito difícil. Mas é aquilo, assim como a empresa te escolheu para estar lá, você também escolheu seu chefe. Você pode tomar a decisão de não querer trabalhar com aquela pessoa. E às vezes um simples olhar para um outro gestor e falar o seguinte: poxa, eu gostaria de trabalhar com um líder como você, já fica na cabeça dele, pode gerar muitas oportunidades lá dentro. Apenas uma atitude pequena pode fazer toda a diferença. É muito difícil quando você é avaliado por uma pessoa por vaidade, entendeu? Porque depois de uma pessoa te detonando tanto tempo, né, tentando todo o tempo, né, ou seja, o que mais me frustrou é porque eu me conheço muito bem e eu sou um cara competitivo, né? Então, assim, eu posso garantir para vocês que eu tinha já comigo, né? Eu falei assim, eu vou fazer um trabalho nessa nova área que vai derrubar, mas em cadeia, assim, ó, tudo que esse cara falou de mim durante esse tempo, né? Só que ele foi mais esperto que eu, ele usou a força e não permitiu que isso acontecesse, né? Mas a vida ensina, sempre é o que eu falo, olhe sempre o lado bom das coisas e mais um aprendizado para a gente ficar aí. Com certeza. Infelizmente, caminhando para o final desse bate-papo delicioso, por conta do tempo. Graças, se tivesse que dar uma dica de um livro, filme ou série que te marcou, não precisa ser algo antigo, pode ser algo novo, que te marcou recentemente, mas que que te impactou. Que dica seria essa? Eu tenho aqui 3 dicas, na verdade, né? Que são coisas que aconteceu comigo, a gente sempre está lendo algumas coisas e tal, né? Mas um livro que vai ter tudo a ver com o que a gente falou até agora, né? Que eu li, foi um livro apaixonante, assim, aquele que você come o livro, né? Foi O Monge Executivo. Foi um livro que fala muito de liderança e é um livro espetacular porque conforme você está lendo, você começa a identificar personagens dentro do teu ambiente de trabalho que agem daquelas maneiras e tudo mais. Eu gostei muito desse livro. Outro livro que eu gostei muito até pela história, né? É O Sonho Grande, que é aquele que é da história do Lehman, com o Sucupira. Então, a forma como que eles construíram tudo isso, arquitetaram e construíram tudo isso, é espetacular, essa busca por excelência, é esse aí mesmo. Essa busca por excelência, essa coisa de, meu amigo, dá para ir mais longe, vamos acreditar, vamos mais longe, vamos, sabe? Porque eu penso muito assim, se um cara falar para mim, Graça, você vai fazer tal coisa, você tem um orçamento de 200 mil, entendeu? Cara, eu vou tentar comprar por 150, porque 200 eu já tenho. Se eu comprar por 200, eu estou fazendo o que ele queria. Eu não quero fazer o que ele queria, eu quero ir além do que ele queria, né? Então, esse sonho grande, ele fala muito disso, de você, sabe, pensa grande, cara, porque se um cara tem um objetivo de chegar a ser um CEO, talvez ele não chegue a um CEO, mas ele vai facilmente chegar numa diretoria, numa vice-presidência, alguma coisa assim. Agora, se ele se contentou com uma gerência, né, pode ser que ele seja um belíssimo supervisor, né? Então, assim, essa coisa, eu até hoje me desafio, eu até hoje procuro alguma coisa
que neste momento não é alcançável, mas é um desafio. Então, acho que para mim esse é o combustível, né? E série, uma série que eu fiquei apaixonado quando eu assisti, apesar do tema ser um tema, obviamente, absurdo, né, do que os caras fizeram, mas foi interessante que a Casa de Papel. E o que é interessante na Casa de Papel, que para mim eu fiquei admiradíssimo, né, não é com o fato de os caras roubarem a Casa da Moeda, nada disso, entendeu? Mas pelo planejamento da ação, pelo nível de detalhes, pelo nível da equipe. Então, tira o fato de eles estarem fazendo uma coisa ruim, obviamente, desonesta e tudo mais. Mas pensa isso para o nosso dia a dia. Você ter um time competente, o cara ter avaliado a habilidade de cada um, o detalhe do plano, enfim, a arquitetura daquilo e a riqueza de detalhes é algo assim que você fala, né? Então foi algo, isso me encanta, essa coisa de, você pode ver que existem algumas palavras aí no meio, né? Algumas, vamos dizer assim, tudo gira em torno de time, de liderança, de desafio e de provocações, essa coisa toda. Sonhar grande, né? Então isso para mim é sempre a vida está aí para viver, né? Então, a coisa que eu tenho mais pena é quando eu vejo alguém com má vontade. Eu prefiro trabalhar, dirigir uma pessoa que não tem o conhecimento, mas tem a vontade, tem a garra, do que ter no meu time uma pessoa que conhece muito, mas não tem vontade. Para que não tem vontade, não adianta, né? Esse é um pouquinho aí da forma como a gente pensa, como a gente age, e a minha idade hoje me permite não só ter essa experiência, mas onde eu estiver, estou hoje numa organização maravilhosa também, uma empresa com um propósito espetacular, e assim, o meu maior prazer hoje é compartilhar esse conhecimento e oferecer aí para as pessoas. Muito legal, muito obrigada, Graça, pela participação, pelos insights, várias lições. A gente já tinha participado junto em outros projetos, então eu não tinha dúvida de que viriam insights, eu só não sabia que viriam mais insights novos, que não repetiria nenhum. É um absurdo mesmo a sua capacidade de oratória e de ensinar. Então é uma honra ter você aqui com a gente e deve ser incrível trabalhar com você. Quem sabe um dia, né, pô? Eu também não descarto nenhum plano aqui, mas muito obrigada de coração pela participação. É um grande prazer para mim, de coração mesmo, um privilégio poder contribuir com esse trabalho de vocês, estar entre esses profissionais que vocês estão divulgando. Hoje agrega muito para a gente até ser convidado e estar dentro desse trabalho que vocês fazem, né? Então, com a Growth aí, então é algo que é muito bacana. Eu me sinto privilegiado pelo convite e parabenizo vocês pela riqueza de profissionais que vocês trazem e por todo esse conteúdo que vocês disponibilizam, né? Sou fã de vocês, divulgo as coisas que vocês fazem, acompanho, então é muito bacana. Conhecimento é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Eu falo que é o melhor produto para você vender, porque você vende e não entrega, né? Então isso a gente só ganha com isso. Muito obrigado mesmo, de verdade. Imagina, a honra é toda nossa poder contar com a sua história, poder contar contigo nesses nossos projetos, e esse é o nosso propósito, né? Levar histórias, trazer à luz profissionais incríveis. Às vezes eu vejo o pessoal reclamando de chefe, talvez não tenha um líder, e a gente poder contar a sua história e mostrar, tá aí, um líder de verdade, e que basta você procurar e tomar a decisão certa na sua carreira, que com certeza você vai trabalhar com pessoas boas. O que você não pode continuar trabalhando para pessoas ruins, que foi exatamente a dica que você falou. Tá trabalhando para o cara ruim? Sai. Vai para trabalhar para outro melhor, que tem gente muito legal fazendo as coisas por aí. Obrigado por estar com a gente. Obrigado a vocês. Um grande abraço.